Bom dia, pessoal. Nós vamos dar início à continuação do tema da teoria da equivalência dos antecedentes. Portanto, estamos tratando da teoria do crime e nós, no primeiro momento, apontamos quais seriam as causas para o crime. Então, causa é tudo aquilo sem a qual o resultado não teria ocorrido. E essa causa, né? E a gente trata de uma relação de causalidade com o resultado e, portanto, atribui a responsabilidade penal ao agente. Então, a causa é o que efetivamente contribui para o resultado, é uma situação imprescindível para o mesmo. Nós tratamos da teoria da conditio sine qua non, a condição sem a qual o resultado não teria ocorrido, e falamos também na situação relativa a um processo hipotético de eliminação, um juízo de eliminação, para realmente considerar o que é causa para o delito e não levar isso até o infinito. E aí eu até falava, o sujeito que dispara a arma noutra pessoa e vem a causar o homicídio, a causa é esse comportamento dele de disparar, o crime previsto no artigo 121, matar alguém, mas eu não posso considerar a causa o fato do indivíduo ter fabricado a arma e vendido legalmente. Isso não é causa para o crime. Então, a gente tem que verificar isso e percebemos também que existem causas supervenientes, causas pré-existentes, causas concomitantes, causa relativamente independentes, causas absolutamente independentes, e a depender do caso concreto, a gente vai efetivamente verificar essa responsabilidade penal. Se o indivíduo deu causa, ele responde de forma dolosa, se o código assim prevê, ou ao menos por culpa, quando essa descrição típica tem esse elemento subjetivo também, evidentemente, descrito no Código Penal. Então, ele vai responder por essa situação. Se o resultado final não é de responsabilidade dele por uma causa absolutamente independente e superveniente, ele vai responder pelos crimes até então praticados ou os atos até então praticados, né? É a ideia de que o indivíduo é penalmente responsável por aquilo que ele efetivamente praticou, né? Então, ele vai responder na medida da sua participação, na medida da sua culpabilidade. Então, essa é a ideia da teoria da equivalência dos antecedentes, né? Especificamente a causa. A gente sabe, portanto, que existe a questão da tipicidade conglobante, mas o Código Penal vai além. E no artigo 13, parágrafo 2º, a gente trabalha, que é o tema mais indicado de hoje, a teoria da equivalência, mas no sentido da omissão penalmente relevante. Então, nós estamos tratando agora da teoria da omissão. A gente percebe que a conduta para o crime, ela pode ser positiva, e aí nós temos uma ação, o crime comissivo, mas também a conduta pode ser omissiva, ou seja, de não fazer uma conduta negativa. A ação gera o resultado, existe nexo, há o crime e a responsabilidade penal para quem o praticou, se assim for o caso. Se nós temos a omissão e isso gera também um resultado, evidentemente que, havendo nexo entre essa omissão e esse resultado, o indivíduo vai responder. Portanto, a abstenção do movimento, ela tem responsabilidade penal. O que o Código fala nessa teoria? E, portanto, eu estou no artigo 13, parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Letra A. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Letra B.
de outra causa, assumiu de outra forma a responsabilidade de impedir o resultado. Ou letra C, com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então, nós já observa nesse artigo 3º, parágrafo 2º, que o Código Penal ele dá relevância à omissão, e nós já tratamos naquela classificação doutrinária dos delitos dos crimes omissivos. De toda sorte, nós temos uma classificação ainda que no tocante aos crimes omissivos próprios ou omissivos puros. Esses crimes omissivos próprios ou puros são crimes de mera conduta e, portanto, não há exigência do resultado naturalístico. Vamos dar o exemplo. Há a previsão no Código Penal do crime de omissão de socorro. Então, o Código estabelece um dever legal de solidariedade e lá há a indicação de que o indivíduo, podendo auxiliar o outro sem risco pessoal, havendo essa possibilidade naquele momento, e ele deixa de prestar o socorro à pessoa ferida, à pessoa que está em condições de dificuldade por um acidente, etc., ele comete um crime omissivo. Esse omissivo é puro e não exige, efetivamente, um resultado. Outra situação que nós temos relativamente como exemplo do crime omissivo próprio ou puro é o delito previsto no Código de abandono material, no artigo 244 e 246, que fala do abandono intelectual. Então, deixar de prover, por exemplo, a subsistência de um familiar, do idoso, que você tem um parentesco, constitui o crime. No caso de abandonar o dever de educar os filhos, seja na escola particular, seja na escola pública, constitui o delito. Então, só o fato de praticar isso, embora não haja um resultado, o crime está caracterizado como omissivo, e esse delito, portanto, é o omissivo próprio ou omissivo puro. Outro exemplo é algo que hoje, especialmente em tempos de pandemia, de coronavírus, nós temos no Código Penal, que é a previsão do artigo 269 do Código, que relata que o médico que deixar de denunciar à autoridade, essas doenças graves, moléstias graves, cuja notificação é obrigatória para fim de proteção, para fim de registro, de combate, ele comete o delito. Portanto, deixar de notificar, o simples fato de não fazer essa notificação à autoridade legal, denunciar, portanto, esses casos em que são graves, de doenças graves, constitui o delito. Portanto, aí você tem esse patamar primeiro dos crimes omissivos próprios ou puros. Eu falei do crime de omissão geral, esse do artigo 135 do Código Penal, mas nós temos também a omissão como um crime autônomo em lei especial, que é a omissão no trânsito. Então, deixar de prestar socorro a alguém que sofreu um acidente de trânsito é um tipo penal próprio previsto lá na legislação de trânsito. Então, essa situação, ela, portanto, envolve acidentes com veículo automotor em via pública, nas suas adjacências, e, portanto, o indivíduo deixa de prestar o socorro, podendo fazê-lo, e constitui esse crime. Lá no Código de Trânsito, existem 3 situações que envolvem a omissão de socorro. A primeira é no que diz respeito ao homicídio culposo no trânsito.
há uma situação de uma pena mais leve do que do homicídio doloso. Esse homicídio culposo no trânsito tem previsão própria lá, mas há um agravante de pena, ou seja, a pena será aumentada se o indivíduo cometeu o homicídio e não prestar o socorro. O Código de Trânsito faz a indicação de que a pessoa tem que prestar o socorro, tem que verificar aquela situação, as autoridades têm que tomar conhecimento, há uma responsabilidade a ser apurada, existe uma situação de administração mesmo, né, da justiça por conta disso, situações de indenização, enfim. Então, se o indivíduo causar o homicídio, ele é o responsável pelo homicídio, é o condutor do veículo, por exemplo, e não prestar o socorro, ele tem um aumento de pena. A mesma situação acontece para a lesão corporal culposa no trânsito. Então, você tem a lesão corporal do Código Penal, Lei Geral, no artigo 129, e você tem essa lesão corporal no trânsito, no Código de Trânsito. E lá também há possibilidade de aumento de pena pela omissão de socorro. Deixa de prestar o socorro à pessoa ferida e nessa situação o indivíduo se envolveu no acidente, ele é o responsável pelo acidente, mas não prestou socorro. Ele responde pela lesão corporal e aumenta a pena pela questão da omissão de socorro. E o último caso, que é esse que eu iniciei falando, é a omissão do trânsito, em que o motorista se envolve no acidente, mas ele não causou o acidente, a culpa não é dele. É o que se diz muito, a culpa é exclusiva da vítima. A vítima é que deu causa ao acidente. A vítima correu na pista, a vítima partiu e apareceu de inopino, a vítima estava embriagada, a vítima estava na bicicleta e jogou a bicicleta por cima do carro, situações de desatenção da própria vítima. A culpa é dela, mas nem por isso o Código de Trânsito, né, exime a responsabilidade de prestar o socorro. Ou seja, a culpa é da vítima, mas o condutor deve prestar o socorro e, se não puder fazê-lo, ele chamar as autoridades, pedir auxílio a alguém, isso também exime a responsabilidade dele. O que o Código vai efetivamente dizer, e a doutrina e a jurisprudência interpretam, é que, não havendo condições dele prestar o socorro por situações de ferimento dele próprio, ele está inconsciente, ou é um local que não há como ele pedir esse auxílio, um local ermo, uma estrada pouco movimentada, onde não haja a possibilidade do sinal do celular funcionar, então ele ali não tem como fazer. O Código não pode punir o indivíduo se ele não tem condições de prestar o socorro. E a jurisprudência ela está completamente ilustrada com situações que o indivíduo não presta o socorro porque existe a questão do risco pessoal, o risco de linchamento, a situação de que ele pode ser agredido pela multidão, a formação daquele grupo de pessoas para agredir, uma situação de multidão delinquente, uma situação do efeito, né? A gente chama manada, as pessoas começam a agredir o motorista sem saber exatamente o que foi que houve, na hora que é vitimado um parente, infelizmente vitimado uma criança, e nessa situação o indivíduo, verificando que corre esse risco, ele pode e vai se evadir e justificar dessa situação, é uma inexigibilidade de conduta diversa, aí a situação do risco à sua integridade física, à sua vida, a jurisprudência efetivamente não responsabiliza, nesse caso, pela omissão de socorro. Então, nessas duas hipóteses, né, que eu mencionei, não havendo condições para tanto, ou efetivamente ele não tendo condições por uma possibilidade de linchamento, de risco pessoal, ele não vai responder. Então, nós temos aí as duas hipóteses de espécies de crimes omissivos. Os omissivos próprios, esses que eu citei, e o exemplo, eles estão no artigo 135, 244, 246,
e 269 do Código Penal. E eu estou falando que são crimes de mera conduta. Já a outra situação, os crimes por omissão ou omissivos impróprios, o indivíduo, conforme a gente viu no início, ele tem o dever legal de agir. Ou seja, é uma obrigação jurídica, há uma situação de determinação da lei para que ele faça. Então, nós temos as hipóteses, o dever legal, por lei, obrigação de proteção, cuidado, vigilância. Então, a mãe em relação ao filho menor, o diretor do presídio em relação aos segregados, né? Há essa ideia de dever de cuidado. A outra situação que nós verificamos é a hipótese do garantidor, do garante. Aquele que assumiu a responsabilidade, o médico de plantão, o guia salva-vidas, as babás, os cuidadosos, os cuidadores de idosos. E ainda você verifica que existe a ingerência da norma, como nós falamos agora, quando o indivíduo ele criou o risco, né? E, portanto, ele vai efetivamente responder por essa situação. Então, a ideia é prevista no artigo 13, em seu parágrafo 2º. Os crimes omissivos impróprios, a gente tem a figura do garantidor ou do garante. Ainda em relação à tentativa, pessoal, a gente sabe o seguinte, e já trabalhou essa situação. Nós temos o chamado iter criminis, ou o caminho do crime. E, portanto, há um primeiro momento, que nós vamos considerar as fases, que vocês compreenderam que é uma fase inicialmente psíquica, uma fase de cogitação, de idealização. Depois nós temos uma fase preparatória, a execução e a consumação do crime. Esse é o iter criminis. O exaurimento, aquele resultado posterior, aquilo que ele conseguiu com o crime, não faz parte desse iter criminis. O iter criminis é considerado, nessa cadeia, essas 4 fases. Então, o direito penal, ele não pune a questão da idealização, da cogitação. Nós já falamos isso também quando classificamos os crimes, e a gente compreende que o direito penal é mínimo. E se busca uma exteriorização da conduta e do pensamento que gere um resultado, como a gente falou agora. Então, a conduta, para nós considerarmos como elemento fundamental para a caracterização do crime, ela se dá pela exteriorização do pensamento. Então, enquanto estiver só no pensamento, evidentemente, o indivíduo não será castigado. Eu tenho que compreender que o crime é a conduta, ação ou omissão. Se não houve a conduta, é porque não houve essa exteriorização da ideia e, portanto, não vamos poder efetivamente pensar em punição. A outra situação são os atos preparatórios. Aí sim, nós temos a possibilidade de punição, situações que há a compra de uma arma para matar alguém de forma ilegal, a compra dessa arma, e aí você começa a ter uma ideia de atos preparatórios puníveis. A execução, a consumação e o exaurimento. Então, esse é o iter criminis. Então, vamos dar um exemplo em que o indivíduo não responde penalmente, não há sequer a tentativa, tendo em vista que não houve essa conduta. Por exemplo, o agente tem o porte de arma, legalmente ele está regulamentado para ter o porte de arma de fogo de uso permitido, de acordo com o Estatuto de Desarmamento. Ele pretende matar um desafeto, um inimigo, ele pega essa arma, sai à rua, municia, portanto, a arma, e ao chegar próximo ao desafeto, ele não executa o delito, não age, ou seja, há uma situação até em que ele não comete nenhum outro ato para além do desejo. Então isso aí não é punível. Nós estamos falando de atos meramente de cogitação. Agora,
existem possibilidades que as situações são autônomas, preparatórias para outros crimes. Aí sim haverá responsabilidade penal. Ou seja, temos casos previstos no Código que o indivíduo, só o fato de se preparar para o cometimento de um crime posterior já é punível. Então aí é uma situação que tem uma relevância. Vamos continuar, portanto, no outro vídeo em seguida.